Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana para todo mundo! A gente está começando mais um podcast da segunda-feira e é muito bom estar aqui com vocês de novo. Júnior, seja bem-vindo. Oi, tudo bem? Olá, pessoal, como é que vocês estão? Boa semana, vamos lá para esse podcast. Vamos, sábado você começou dizendo que o que mais a gente precisa nesse momento é de cura. O mundo precisa de cura. Sim, Não a cura física somente, porque essa é óbvia que a gente precisa, sim. mas a cura emocional, a cura nos relacionamentos, a cura e uma restauração interna para conseguir lidar com o diferente, com as opiniões diferentes, com posicionamentos diferentes. Essa é mais do que necessária. A gente está vivendo um tempo doente em muitos aspectos e parece que esse texto de João 9, que foi o texto que você usou para reflexão, ele apresenta algumas dessas necessidades que curam não só essa questão física. No texto a gente trabalhou, você trabalhou, né, alguns desses aspectos. A ideia é a gente hoje aprofundar alguns deles aqui, porque eles apontam para um processo de restauração maior, uma necessidade dessa cura interior, como a gente acabou de falar, a cura da alma, uma cura que alcança o ser humano em diversas questões. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Segura aí, fica com a gente. Júnior, semana passada, durante um devocional, eu li o texto de João 5. Para você que está ouvindo, não se confunda. O Júnior fez a reflexão em João 9. Eu estou falando de João 5, que fala de outra cura de Jesus. E quando você falou da cura do cego no sábado, eu vi algumas semelhanças nos dois textos. As duas curas, Sim. Certo? Claro, né? Um é paralítico, outro é cego, o contexto é completamente diferente, mas Jesus curou os dois. Sim, os dois relatos da cura começam com a expressão... Depois eu fui ler o texto de João 5. Só deixa eu explicar. Para você que está ouvindo, João 5, ele é aquele texto, e se você puder parar, dar uma lida no texto rápida, ou escuta o podcast, depois vai para sua Bíblia, lê, volta para o podcast, escuta o podcast de novo para ver se bate com as suas impressões, mas é aquele texto em que Jesus vê um paralítico no tanque de Siloé. Não, Betesda. Siloé é o outro. Não fiz o devocional direito. O Betesda, que tinha uma cultura, uma crença popular de que de vez em quando o anjo do Senhor passava, agitava as águas daquele tanque e o primeiro a pular no tanque recebia cura. É isso. Mas leia João 5, mas leia João 9 também. Não vai dar prioridade pro texto que a Paula está sugerindo. Lê os dois. Vale a pena ler os dois capítulos. Bom, mas... Eu gosto mais do João 5, tá? Eita, nós. Leia os dois. Eu não vou dar preferência pro 9. Leia os dois. Mas é legal. O 5 e o 9 começam com a mesma expressão. Jesus viu. Jesus viu o paralítico e Jesus viu o cego. O paralítico estava numa grande varanda, né? Então tinha muita gente ali. Esse tanque de Betesda que você citou, ele tem 5 portais de entrada, então ele é um local amplo, tinha muita gente ali. E ele também viu o cego. Os dois casos, eles são sinais de Jesus que apontam para essa restauração de todas as coisas, para essa busca da restauração dos aspectos físicos, mas muitos outros, né? Essa realidade da presença de Jesus oferece essa possibilidade, essa presença da cura. Mas é sempre bom não perder de vista essa especificidade. Jesus trata desses dois e ali, principalmente em Betesda, tinha muitos outros doentes, mas é interessante perceber que Jesus viu um e foi em um. Sim. Isso sempre deve nos colocar na situação de crer, de esperar, de ter fé, confiar na decisão soberana de Deus quando presenteia e age com compaixão. E quando isso não acontece, para que a gente também não enlouqueça e achar que a culpa por não ser curado, por exemplo, é de quem não pediu ou não acreditou, a gente precisa olhar bem para esses dois textos.
Aqui a gente tem um ponto interessante dessas duas histórias, porque nenhum deles pediu diretamente a cura. Eles foram vistos por Jesus, como você acabou de dizer, e eles receberam inesperadamente. Eles não estavam nem com esperança, a gente vai falar um pouco disso, né? Não estaria envolvida a fé dos dois nesse caso, né? Não, eu vou até trazer um trecho disso, porque na minha devocional me marcou muito. Gente, sabe aquele texto que você lê a vida inteira, mas tem aquele dia que você lê o texto e ele fala diretamente com você? E eu vou dizer uma coisa, experiência pessoal. Eu li a primeira vez o texto e falei assim, Jesus, não tô conseguindo enxergar, não tô conseguindo ver resposta em cima desse texto. Eu li de novo. Foi na segunda vez que eu li o texto que começou a saltar algumas impressões para mim de um alimento, de fato. A Bíblia é um nosso alimento, né? E aquilo para mim foi muito legal. E o que me pegou muito foi João 5, no versículo, deixa eu ver aqui, 6, ele fala assim, ó. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Eu parei, sem brincadeira, um tempo para pensar assim, por que é que Jesus pergunta para aquele homem se ele quer ser curado, se é tão óbvio. Parece óbvio, né? Mas olha a resposta do cara, do cidadão. Disse o paralítico, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Duas coisas aqui, né? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. Ele não conhecia Jesus. O texto vai deixar claro que ele não sabia quem era Jesus. Então, ele não sabia do poder e nem da fama de Jesus. Sim. Como alguém que estava fazendo milagres, operando milagres. E o cego parece que também não. Sim, eu também tive essa impressão. E quando ele olha, né? E a segunda impressão que eu tenho aqui é, ele estava sem esperança nenhuma. Quando Jesus pergunta, você quer ser curado? A resposta deveria ser sim. Claro que eu quero ser curado. Mas ele já vai na desculpa, dizendo, mas não tem jeito. Ele já está negando aqui. Ele está numa fase de negação, porque a Bíblia conta que eram mais de 30 e poucos anos que esse cara estava esperando uma cura. E você começou falando no podcast dessa volta ali no sábado, né? Que eu falei dessa cura que o mundo está precisando, né? Eu acho que, de alguma forma, todos nós carregamos algumas doenças emocionais. No caso do paralítico, a doença talvez presente ali, maior até do que a paralisia física, é essa paralisia emocional que fez com que ele parasse de ter esperança, né? Poucas pessoas... no nosso tempo, principalmente, são completamente saudáveis, né? A gente tem traumas, tem questões Mas nesse momento de pandemia, a gente vive surtado. Questões que nos perseguem. E eu acho que eu não falei exatamente assim no sábado, mas esse processo de cura que Jesus faz aponta para uma necessidade de ver as pessoas. De enxergar a pessoa, de enxergar, né? As pessoas, né? Parece que o mais... Porque acho que a gente não enxerga. Sim. Mas Jesus, é interessante que nesses dois textos, o verbo ali, Jesus vê e vai para agir, né? Então, a cura do cego e do paralítico, óbvio que a situação física está em jogo, né? Para usar o exemplo do cego, que eu estudei mais do que do paralítico, e se você quiser comentar em cima do paralítico, o que ele mais precisava não era ver, mas ser visto. Engraçado isso, né? Sim. A maior necessidade dele não era a visão física. E olha que essa é importantíssima, eu não estou desprezando em nada esse rapaz ter aberto os olhos pela primeira vez e visto o mundo. Isso é fantástico. Mas ele ser visto... Antes dele ver, ele precisava ser visto por alguém. Ele precisava ser visto. A cura começa quando as pessoas se sentem amadas, se sentem vistas e amparadas, mesmo no desespero. E talvez essa falta de esperança desse rapaz, e aí você pode falar mais porque você leu mais esse texto, é renovada porque alguém ali dentro daquele lugar viu ele. Talvez depois de muito tempo. O paralítico, a gente parte da mesma premissa, porque Jesus fala, porque você quer ser curado? Ali, a impressão que eu tenho é que Jesus estava reativando nele
um sentido para a vida ou algo que ele já tinha buscado e que ele tinha perdido as esperanças. Sim. É assim, nossa, eu acho que eu tô aqui, eu já nem tenho mais intenção de ser curado ou esperança de ser curado. Eu tô aqui já. E olha que interessante. Jesus, ele usa a palavra, né? Ele consegue confrontar em amor, ele traz uma palavra de edificação antes de trazer a cura física. Ele estava ativando dentro daquele homem o desejo de novo, trazendo a vida à tona novamente, a emoção de sentir, de buscar algo, de correr atrás de algo. E esse é um ponto que muitas vezes a gente desanima porque demora pra gente conquistar as coisas ou porque a gente não vê mais esperança e nós ficamos desesperançados, tá certo? Sim. Desesperançado? Tá sim. A gente perde o rumo, a gente perde o objetivo pelo qual nós estamos ansiando, buscando, levando para Jesus. Porque faz tanto tempo, ou parece que as circunstâncias, né? Como aquele homem, mas eu não tenho ninguém. Ixi, olha o tanto de gente aqui, sempre alguém vai pular antes de mim. As circunstâncias não cooperam, a gente desanima. Sim, e eu acho assim, é importante nesse ponto para a gente caminhar, ser visto e ver as pessoas, né? Ser visto e ver as pessoas, porque isso cura relacionamentos, quando a gente começa a enxergar o outro e tentar olhar e deixar o outro também. Jesus, ele é muito sábio nessa abordagem. Você quer ser curado? Ele abre o relacionamento com esse rapaz, né? Sim. Agora tem outro ponto que acho que os dois têm em comum, Também. que é a falta de rede de apoio. Sim, tem sim. Porque nessa mesma fala, né? Eu não tenho ninguém. Cara, o cara tava rodeado 30 e poucos anos de gente ali. Deveria. Engraçado, né? Tá cheio de gente, mas tá sozinho. É. Tá cheio de gente em volta, mas tá sozinho. Tá se sentindo desamparado. Não tem alguém. Claro, naquele caso ali é cada um por si. Isso, ali tem uma competição. Ali tem a competição. O primeiro que pular tá salvo. Imagina que eu vou ficar levantando você. É. Mas esse cara é um cara sozinho. O cego também. Porque, primeiro que ninguém... É ele mesmo, né? O pessoal questiona. E ele tem que falar, sou eu. Oi. Sou eu mesmo. Era eu que estava ali. Sim. E os pais... Quem ele tem? Os pais. Chama os pais não ficam do lado dele. Os pais falam assim, olha, ele tem idade, pergunta pra ele o que aconteceu. Ele também não tem Se uma rede de esquivaram, apoio. né? Dizendo assim, que eu não vou me comprometer. Essa cura mais ampla passa por redes de apoio. Pessoas precisam de redes de apoio. A gente pode fazer parte da cura de pessoas, de relacionamentos, de famílias, de tantas coisas, quando a gente tem redes de apoio, quando a gente se torna redes de apoio para as pessoas. E talvez fazer o papel de Jesus, dizendo Sim. o que você está buscando? Isso. Por que você não está buscando mais? O que está acontecendo? O que está te deixando para baixo? Por que você acha que perdeu sua esperança? Ser o reflexo de Jesus na vida das pessoas também. E olhar de fato, conseguir olhar no outro a sua necessidade. É como perguntar, oi, Júnior, tudo bem? E eu não quero ouvir que não tá tudo bem. Sim. Eu não quero ouvir se você tá ansioso ou não. Eu não quero ouvir se você tá chateado ou não. Eu quero ouvir que tá tudo bem, porque eu tenho uma coisa para falar com você, eu quero falar logo. Sim. E é legal perceber que Jesus, essa ação de Jesus, e quando você convida a gente a refletir Jesus, né, a expressar Jesus, Jesus ele age de formas diferentes nesse aspecto nas duas histórias. Porque cada um é um, né? Isso. Nas duas histórias a gente está diante de crenças da época. Numa delas, Jesus vai usar os elementos da época. A saliva e a mistura que cria um lodo era considerada por alguns que quando você usa a saliva de pessoas famosas, pessoas assim especiais, aquilo tinha poderes curadores. Eu senti que você ia falar e aí você entrou num outro raciocínio e não voltou para esse ponto. Isso. Mas veja bem que nós temos... Essa é uma coisa tão no nosso inconsciente. Se a gente queima o dedo, se a gente corta alguma coisa, a gente tem a reação de pôr na boca. Pôr na saliva. Põe mesmo. Como se aquilo fosse resolver. Então, talvez aquilo desperta a fé do cego, porque ele é cego. Jesus tem poucos elementos para lidar com ele. Porque ele não tem uma percepção muito clara da realidade pela visão. Ele, obviamente, quem é cego sabe disso. Parece que os outros sentidos, né, ficam mais aguçados. Mas Jesus ali ele vai dialogar com esse cego.
e ele usa algo que desperta a fé do cego. Ô, Júnior, e agora eu tô ouvindo aqui na minha memória, acho que teve, naquele estudo que a gente fez no Radiação, no início da pandemia do ano passado, você falou sobre disciplinas espirituais, exercícios espirituais. E se eu não estou enganada, teve um que você comentou que os judeus, eles colocavam um fardo muito maior em cima, assim, eles criavam regras e leis que não existia. Se tinha 10 leis de Deus, os judeus tinham criado 600 do que não pode, e o que pode, né, com quantos passos pode dar no sábado, etc, etc. Isso. Não tem um lance de cuspir no sábado? Tem, não pode. Não pode cuspir, né? Não pode. E aqui o texto é sábado. É no sábado. Será que não é mais um sinal de Jesus também para a época? Aí é uma relação maior, que foge aqui do contexto nosso da contexto. cura, Tá bom, né? então eu não vou entrar nele, desculpa, tô fugindo. Mas tem, né? Tem coisa ali. Você tava pregando e eu lembrei disso. Eu falei, Tem. Caramba, mas tem outra coisa aí, porque eu sei que não podia cuspir, Jesus vai lá e cospe. Jesus é dos meus. Na verdade, Jesus desperta a fé dele. Para mim, aquilo funciona como um placebo, sabe assim? A gente sabe disso, a medicina diz isso. Doentes que têm fé, eles têm uma capacidade de melhorar mais rápido, às vezes, daqueles que não têm fé. Sim. E ele usou isso. O poder de Jesus está ali presente, mas ele usou isso. No caso do paralítico, não. No paralítico tem uma crença que a água se mexe, quem cai na água é curado. Mas Jesus não usa água, ele usa o poder da palavra. Ele levanta, só fala, pega sua cama e vai. Pega sua cama e anda. Não tem, vai no tanque de não sei aonde, não tem nada. Agora, olha que palavra poderosa, porque ele não sabia que Jesus, quem era Jesus, e ele obedece. É muito poder. Porque assim, uma pessoa fala assim, você vai ser curado. Oi? Como que eu vou ser curado? Então, Sim. Eu acho que já começou na intervenção de Jesus. Você quer ser curado? Então levanta agora e anda. Não sei como é que Jesus falou, né? Não tenho até medo de ficar tentando achar como é que Jesus falou, né? Mas vamos voltar aqui. Você acha que Jesus, aqui nesse caso, teve uma intervenção sobrenatural? Olha, se milagre é intervenção ou ação de Deus no mundo natural, nos dois casos houve ação direta de Jesus, para mover o cego em fé e para encorajar o paralítico a sair da condição que ele estava ali há tanto tempo. Nos dois casos, Jesus colocou em ação o seu poder e a sua graça como Messias. E aí, eu acho que é muito difícil da gente entender, você até ficou assim, tenho medo de falar, tentar imaginar como Jesus falou. Mas eu e você temos experiência disso. Quando Jesus fala claramente, algo começa a se mover dentro da gente. Sim. Algo começa a se mover. É sobrenatural. E essas coisas sinalizam quem é Jesus. Que ele é aquele que veio para restaurar todas as coisas. Né? Se até o vento e o mar obedecem à voz de Jesus, como a Bíblia diz, imagina um homem que está de frente com ele ali. Isso aí. Então, assim, eu não tenho nenhuma dificuldade de aceitar o sobrenatural nos dois casos. Mas a gente não pode se esquecer que ele está fazendo muito mais por eles e por nós ao fazer essas duas curas. Jesus está curando outros aspectos da personalidade desses dois. Eu creio piamente. Por isso que eu acho que a gente deve exercer fé em Jesus sempre. Sim. E contar com a sua graça sempre. Tanto que tem outros textos de cura que Jesus fala, os seus pecados estão perdoados. E depois que ele cura só. Ou seja, Sim. Ele mexe com a estrutura da pessoa antes mesmo de mexer com a estrutura física dela. Acho que isso é a maior é mais cura. Ampla. A restauração é mais ampla. Não, é ficar focado, né, na cura física, como se então assim o ministério fosse a ideia somente dessa cura física, é limitar demais o que Jesus está mostrando com esses sinais, ainda que a cura física para quem está doente ou para o familiar nosso é muito importante. Isso, até porque algumas pessoas que podem estar ouvindo podem ter essa experiência dessas intervenções e essa convicção de que Deus entrou milagrosamente com uma ação e resolveu e curou, mas tem pessoas que podem ter passado ou estejam passando por uma frustração porque perdeu alguém, porque não teve uma oração respondida. Sim. E eu acho que aqui ajuda bastante aquela parte que você apresentou, que perguntaram se o jovem pecou
ou os pais que pecaram por ele ter nascido cego, né? Para ele ter nascido cego, na verdade. Ou seja, ter sido abençoado com uma cura, gente, não te torna ou não me torna melhor, ou não ter sido abençoado não me torna pior do que quem foi abençoado com uma cura ou com um milagre, porque não é assim que a coisa funciona. Deus tem o controle e ele decide agir de maneiras diferentes com cada um que se compromete a andar com ele e está disposto a aprender a confiar nos mistérios de Deus. Sim, e isso em nenhum momento deve ser um problema, deve ser um incentivo para a gente praticar a fé, viver a fé. Sim. E vez após vez, se a gente tiver a necessidade, pedir pela intervenção divina. Sim. E a fé é exercida quando tudo vai bem, mas a fé também é exercida quando tudo não vai bem. Nos dois casos, Jesus está fazendo mais do que só responder positivo ou negativamente. A cura, a solução, ela precisa apontar para algo maior. No caso do cego e do paralítico, apontam para o homem chamado Jesus. Eles conseguem perceber que o que curou não foi o lodinho da saliva e do barro, e que não foi a água. Sim. Foi Jesus. Eles começam a ter uma relação direta com Jesus. Apesar de não saber quem foi. Inclusive, depois, o paralítico encontra Jesus no templo. Ou seja, ele vai cumprir o rito. Sim. O paralítico vai para o templo. E aí Jesus vira para ele e fala, viu? Anda, vai lá, mas não peca mais. Fica atento. Jesus estava... No segundo encontro, Jesus ele se mostra. Ele dá conselhos. Que é a caminhada, que faz parte da caminhada. Sim. Você só vai conhecer Jesus mesmo. Ali, o texto fala, ali ele soube quem era Jesus. E foi, inclusive, contar para os fariseus que tinham perguntado, viu, quem fez isso com você? Porque ele, da primeira vez, não soube responder quem tinha feito. Muito louco, né? Bom, mas pra gente resumir, então, e a gente finalizar o podcast, pessoal, o que a gente vê aqui nessas duas histórias é que Jesus, ele mais do que nos vê, ele nos enxerga. E ser visto, ser percebido é muito importante. E a gente pode fazer isso também por alguém. Ver, enxergar alguém que está do nosso lado. E essa questão da rede de apoio, ela é fundamental. E essa questão também de não perder a esperança perante respostas que não são dadas, ou tempo que leva mais, né, que é mais longo do que a gente gostaria. É o relacionamento com Jesus que vai encher a sua esperança, como no texto que eu li de Isaías 40, que diz que ele dá vigor aos que estão cansados, né? É essa caminhada que é constante, que proporciona essa reenergizada que a gente precisa. Sim. É muito duro o que eu vou falar agora, mas eu acho que as pessoas vão entender. O cego e o paralítico, em algum momento da história, já morreram. A grande restauração que eles passaram foi ter compreendido quem fez aquele sinal milagroso por eles. Sim. E como isso pode refletir numa restauração muito maior na vida deles. Então, assim, o milagre, ele precisa apontar para algo maior. Sim. E quando a gente está falando de Jesus, ele aponta para entender que Jesus está restaurando todas as coisas. E o cego e o paralítico serão plenamente restaurados, como eu e você, como quem está nos ouvindo. Isso é demais. Vamos para o refletir, experimentar, expressar? Vamos. Reflita aí, então, como é que tem sido o seu relacionamento com Jesus? Você tem se relacionado com ele somente na hora de pedir uma cura? Ou talvez você esteja naquele ponto de pedir, Deus não me ouviu, ele não sei se ele me enxerga, não sei nem se ele existe, então eu passo a duvidar da soberania de Deus? Reflita sobre isso. Experimente esse amor e essa graça de Deus cada vez que vem uma resposta ou a positiva ou a negativa. Se coloque diante de Deus de tal forma que você seja edificado, amadurecido, agradecido. Experimente esse sentimento de gratidão, que você vai ver como isso é curador internamente. Sim. E expresse tudo isso, essa maturidade que você encontra em Jesus, enxergando quem está do seu lado, Sim. olhando para a necessidade do outro. Seja cura, cura para outras pessoas também. Às vezes,
É despertar no outro através de uma simples pergunta. Oi, como é que você está? Como Jesus perguntou, o que é que você quer? Você quer ser curado? Quais são as perguntas que despertam novamente a esperança naqueles que convivem ao nosso lado? Pessoal, é isso. A gente espera que esse estudo, esse podcast seja edificante para a sua vida, assim como foi para a gente. Se puder, leia os 2 textos, escuta o podcast de novo, aí sim, a partir das suas próprias impressões, e compartilhe esse material com pessoas que você conhece. Tchau, pessoal. Muito bom estar com vocês. Excelente semana a todos.